Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer uma receitinha juntos, que é um pão, tipo pão italiano, mas não é o pão italiano, porque não é a forma como se faz o pão italiano, mas é um pão muito parecido com o sabor, é um pão de fermentação natural, 100%, e ele fica muito gostoso, até melhor do que o pão italiano que a gente compra nas padarias. Então vamos fazer esse pãozinho juntos, um pão de fermentação natural, 100%, delicioso e muito fácil, um pão de sal. Vamos lá para a nossa receitinha de pão? Aqui eu tenho 2 colheres de sopa de açúcar. Vou colocar 400 ml de leite. Eu estou usando temperatura ambiente, mas pode ser morno se você preferir. O meu levain, eu coloquei 300 gramas de levain, coloquei 150 ml de leite e 60 gramas de farinha de trigo. Cobri com filme e deixei descansando por 1 hora em um lugar bem quentinho. Agora vamos colocá-lo aqui. Vamos dar uma misturadinha. Vamos colocar também, para este pão, 3 colheres de sopa aproximadamente de azeite ou de óleo de soja, o que você preferir. Aproximadamente 3 colheres de sopa. E vamos misturar. Agora vamos colocar a farinha de trigo. Vamos colocando aos poucos e misturando. É um pão bem simples, não vai ovo, com poucos ingredientes e fica muito saboroso. Vamos colocando farinha. Aqui eu já vou acrescentar 1 colher de sopa de sal. Vamos misturar. Vamos começar a sovar com as mãos. Vou colocar mais um pouco de farinha. Depois eu falo pra vocês quanto de farinha de trigo eu usei nessa receita. Você vai colocando aos poucos, para não correr o risco da massa ficar pesada ou os pãezinhos ficarem duros. Tem que ser sempre uma massa elástica e úmida.
Eu vou sovar a minha massa por 10 minutos e volto com vocês. Pessoal, sovei por 10 minutos. Agora eu usei aproximadamente 700 gramas de farinha de trigo. Mas o trigo vocês têm que colocar conforme a massa pede, porque pode ter diferença de farinha para farinha. Mas eu usei 700 gramas. Agora eu vou colocar um pouquinho de azeite em minhas mãos. Pode ser o óleo também. Para passar em volta do pãozinho, da massa de pão. Para que ela não grude no fundo da bacia ou no plástico que nós vamos colocar por cima. Peço desculpas pelo barulho da luva, né? Que eu gosto muito de fazer os meus pães com essas luvas. E às vezes elas fazem um barulhinho. Mas aqui está nosso pãozinho. Vou cobri-lo. Vou levar para descansar em um lugar bem quentinho. E eu gosto de deixar até coberto com plástico, com paninho, num lugar com sol. Solzinho na minha varanda. Mas se você não tiver um solzinho onde você possa deixar um lugar bem quentinho. Por aproximadamente 1 hora, 1 hora e meia. Depois que descansar, nós voltamos. Agora eu vou colocar um pano por cima e vou levar lá para descansar. De 1 hora a 1 hora e meia. Aí voltamos para continuar nosso pãozinho. Gente, nossa massa descansou por 1 hora e meia. Eu coloquei farinha de trigo aqui sobre a mesa. Agora vamos modelar os nossos pães. Nossos pães de fermentação natural. Essa massa de levain, ela é bem molinha mesmo. Vamos fazer 2 pães. Nossa massa está bem bonita. Vamos cortá-la ao meio. Vamos fazer pães redondos. Vamos fazer assim. Vamos juntar as pontas. Do nosso pãozinho. Os pãezinhos de fermentação natural, as massas costumam dar uma espalhadinha. Então vamos deixar eles bem redondinhos assim. E vamos colocar na nossa forma. Vamos fechar a ponta aqui embaixo. Vamos fazendo assim. Passar farinha em nossas mãos. E vamos colocá-la aqui na nossa forma. Vamos fazer o outro pãozinho. Vamos enfarinhar bem. E vamos colocar ali na nossa forma para crescerem. Os nossos 2 pãezinhos. Vou até colocar um pouco mais de farinha sobre este. Vamos enfarinhar bem sobre eles. Porque eles vão crescer. Nós vamos cobrir com plástico. Mas pode ser só com o pano também. E eles podem grudar. Então vamos deixar assim, bastante enfarinhado. Vamos colocar em um lugar quentinho.
Se você puder, bem coberto com plástico, um pano, no solzinho, e deixar crescer de 3 a 4 horas. Depois deste período, a gente volta para ver como estão nossos pãezinhos, como eles ficaram. Nossos pãezinhos cresceram, ficaram por 3 horas em um lugar bem quentinho. Agora vamos fazer uns cortes com uma gilete novinha. Essa gilete eu separo só para pães. Faça como vocês preferirem os cortes, para que o vapor possa sair durante o tempo que ele está assando. E esse pão eu gosto muito de colocar no forno pré-aquecido. Então, meu forno já está aquecendo. Daqui a pouco, nós vamos ver como ficará nossos pães. Vamos borrifar um pouquinho de água sobre nossos pãezinhos também. Água filtrada, potável, né? Filtrada. E vamos levar para assar em forno pré-aquecido. Quando estiverem assados, nós voltamos. Gente, nossos pãezinhos acabaram de sair do forno. Estão assim, bem moreninhos, bastante quente ainda. Vou esperar esfriar e venho cortar para mostrar para vocês. Assim ficaram nossos pães de fermentação natural, muito fofinhos por dentro, moreninhos por fora, uma casquinha crocante. Pãozinho simples. De fermentação natural, pãozinho de sal. Muito macio, muito fofinho, muito gostoso. A casquinha tá crocante e o pão está macio. Olha que pãozinho fofinho. Esses foram os nossos pães de levain, fermentação natural, simples, deliciosos, fáceis de fazer. Se vocês gostaram dessas receitinhas, se você gostou deste pão, inscreva-se no canal, deixe seu joinha. Muito obrigada por assistirem. Até o próximo vídeo.